para Jesus. O verso diz que esse Sérgio Paulo estava ouvindo a palavra de Deus. Olha o que a Bíblia continua dizendo. Que era homem inteligente, e este tendo chamado Barnabé e quem? Saulo, dirigenciava para ouvir a palavra do Senhor. Olha para mim aqui, ó. Olha para mim, para você entender. Então Barnabé e Paulo começaram a pregar a palavra de Deus. E esse homem chamado Paulo Sérgio, ele chamou Paulo para que Paulo pregasse a palavra, para que ele também o quê? Para que ele também o quê? Qual é a primeira lição que eu aprendo com isso? Em todos os lugares que a Bíblia for pregada, sempre haverá pessoas para o quê? Para o quê? Para ouvir. Eu não sei se você já foi, já viu os nossos irmãos da Assembleia de Deus. Tem algo que eu admiro muito deles. Eles vão para qualquer lugar, colocam uma caixa e eles começam o quê? Pregar a palavra de Deus. Isso é algo louvável. Você pode dizer, não, mas pastor, isso é só besteira. Não é não. Talvez uma pessoa não queira, duas não queira, mas lá no meio sempre haverá pessoas que vão querer o quê? Ouvir. Sempre haverá pessoas com depressão, com ansiedade, com crise de medo, pessoas que já tentaram se matar. E ao ouvir a palavra de Deus, eles sempre vão quê? Gostar. É assim, não é? Quem está gostando das palestras todas as noites, levanta as mãos. Pronto. Então, se você veio, aqui eu estou pregando a Bíblia, você está ouvindo a palavra de quem? De Deus. E o irmão me falou o seguinte esses dias: olha, ao vir para cá, ao cantar, ao ouvir a Bíblia, eu até tenho dormido melhor. Quem de vocês tem dormido melhor quando vem no programa? Levanta as mãos. A maioria. É assim, não é? Por quê? Porque a Bíblia, esse livro, ele traz paz e também traz o quê? Esperança. Repete comigo. A Bíblia traz paz e traz o quê? Esperança. Então, voltemos para o texto. Esse homem chamado Sérgio Paulo, ele chamou Paulo e Barnabé para que eles pregassem a palavra de Deus para quem? É claro que sempre haverá pessoas que não querem nada. E a vida dele é diferente. Em todos os lugares haverá aqueles que vão ouvir, eles vão gostar, mas haverá aqueles que vão ouvir, mas não vão ter gostar. Nada vai acontecer na vida deles. E sempre foi assim. Nós já estamos nesse mundo desde que Cristo veio aqui há 2000 anos. Sempre tem pregado-se a Bíblia. Há pessoas que gostam, mas há pessoas que não querem. Não gostam. E no nosso auditório não é diferente. Tem pessoas que vêm aqui para ouvir a palavra de quem? De Deus. Já tem pessoas que dizem, não, eu vou lá porque eu tenho que ganhar algum brinde. Eu tenho que ganhar algum brinde. E ganhar brinde é bom, é ou não é? Só que tem um detalhe. O brinde vai o quê? Acabar. Você pode ganhar essa máquina hoje. Você vai voltar para casa feliz. Vai ou não vai? Todo mundo vai voltar feliz. Mas tem um detalhe. Ela vai acabar um dia. Vai ou não vai? Se eu ganhar uma cesta básica dessa e muitas outras coisas nós vamos ter, a pessoa vai voltar para casa, vai ou não vai? Vai voltar feliz, vai ou não vai? Só que tem um detalhe, daqui a pouco vai ver, vai acabar. Só que se você veio no projeto para ouvir a palavra de Deus, sabe qual é a boa notícia? Ela nunca vai ver, nunca vai acabar. Quando você estiver com depressão, você vai lembrar dessas palestras. Quando você estiver passando pelo vale da sombra da morte, você vai pegar a Bíblia e vai começar a estudar e vai mudar a sua vida. Então, amigos, sempre haverá pessoas para ouvir a palavra de... Sempre haverá pessoas para ouvir a palavra de quem? Mas olha aqui, ó. Haverá pessoas boas, mas sempre haverá pessoas malandras em todos os lugares. E olha o que o texto diz sobre esse falso profeta. Olha o que a Bíblia diz. Atos 13, verso 8 e verso 9 diz assim, ó. Mas opunha-se quem? Elimas. Quem é esse Elimas? Esse Elimas é o mesmo falso profeta que a Bíblia chama de Bar Jesus. Outro nome que ele tinha era o quê? Elimas. Olha o detalhe. Elimas, ele conhecia a palavra de quem? De Deus. Olha aqui, ó, olha a desgraça que você vai ver que esse cara fez na vida dele. Olha que a Bíblia diz, Elimas, um mágico procurando afastar da fé quem? O procônsul. Quem era o procônsul? Sérgio Paulo. Então imagina só. Sérgio Paulo falou, ei Paulo, Barnabé, ensine a Bíblia para mim. Aí vai esse camarada safado,
chamado o quê? Elimas, que é o falso profeta. E ele começa agora a tentar atrapalhar a pregação do evangelho. E ele diz: ei, Paulo Sérgio, ei, não ouça isso não, isso é só mentira. Você conhece alguém assim? Sim ou não? Conhece ou não conhece? Alguém que diz: tu vai para a igreja, é só besteira isso. Já ouviu alguém assim? Levanta a mão. Você percebe que não está diferente. Tem gente que vai para a igreja, negócio de crente é só frescura, negócio de Bíblia, isso é só mentira. Você percebe que já passamos 12.000 anos, mas a história continua o quê? Continua o quê? Continua o quê? Se repetindo, é a mesma história. E aqui esse falso profeta, ele tentava atrapalhar que Sérgio Paulo ouvisse a pregação do evangelho. Amigos, sempre haverá pessoas sinceras. Em todos os lugares tem pessoas que o coração delas são boas. Tem. Quando elas ouvem a Bíblia, eu já vi gente que quando eu preguei a Bíblia, a pessoa chorava que soluçava. Sabe por quê? Porque a pessoa era boa com Deus. Mas tem gente, lá no Maranhão, eu preguei com uma mulher. Sabe o que ela falou para mim? Eu prefiro ir para o inferno, mas eu não quero isso. Eu falei: tá bom, se você quiser ir, você vai. Eu não quero nada com o inferno. Você pode ir comprar sua passagem de ida e já fica para lá. Eu falei: eu não quero nada com o negócio de inferno. Sabe por quê? Sempre haverá pessoas que vão aceitar a Bíblia, mas haverá pessoas que não vão querer. Nunca vão aceitar. Você pode falar 1 ano para ele, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele sempre vai inventar o quê? Desculpas. Porque o ser humano é profissional em inventar desculpas. Avancemos um pouco mais. Olha o que Paulo fala sobre ele. Todavia o quê? Saulo, que é Paulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, diz: olha a cena aqui, ó. Tente imaginar a cena. Paulo está aqui agora pregando a palavra de Deus. Está ali as pessoas ouvindo Sérgio Paulo, só que no ouvido de Sérgio Paulo está Elimas. E é mentira, isso é mentira. Sai fora disso. Olha o que Paulo fala para ele. Olha a lapada que Paulo dá nele. Atos 13, verso 10. Paulo diz assim, Paulo olha para ele e diz assim: ó filho de quem? Ó filho de quem? Filho do diabo. Ele diz assim: Elimas, tu é o filho de quem? Do diabo. Sabe por quê? Porque você é cheio de todo engano, de toda malícia. Paulo agora ficou irado. Paulo disse: você é o filho do diabo. É isso que você é, um filho do diabo. Por quê? Porque você sabe da verdade, você não segue a verdade. E quando você vê alguém seguir a verdade, você tenta atrapalhar. Você conhece alguém assim? Que conhece a verdade? Talvez para muitas pessoas que eu estou falando isso aqui, você já ouviu mais de 10 vezes. A pessoa já sabe de qual saltear tudo isso. Só que ela não segue. E quando ela vê alguém seguir: ei, vai para a igreja, vai batizar? Sai fora disso, isso é só besteira. A pessoa não vai, mas também não deixa quem quer seguir. Ela trabalha de todas as maneiras para dificultar. Eu me lembro quando eu fui para a igreja com 12 anos. O diabo usou muito a minha mãe. Tem medo de dizer isso. A minha mãe tentava de todas as maneiras atrapalhar. Sabe o que ela dizia? Tu tem 12 anos. Tu sabe o que é 12 anos? O menino não sabe nada de 12 anos. Só que com 12 anos eu já entendia o que era certo e o que era o quê? Errado. Outra coisa que ela usava: se tu batizar, se tu não for para a igreja, tu não vai poder mais errar. Eu dizia: poxa, que negócio é esse? Hoje eu entendo que naquele momento o diabo estava usando a minha mãe. Sabe para quê? Para que eu não tomasse a decisão de ir para onde? Para a igreja. E hoje não mudou. Hoje tem pessoas que sabem o caminho, elas não seguem o caminho, mas também não deixam ninguém o quê? Não deixam ninguém seguir. É a mesma situação de Elimas. E Paulo termina dizendo assim: ó, não cessarás de perverter os retos caminhos de quem? Do Senhor. Paulo fica irado com Elimas. E Paulo diz: Elimas, você é o filho do diabo. Então, amigos, quem é o melhor amigo do diabo? Olha para mim aqui, ó. Quem é o melhor amigo do diabo? É uma pessoa que sabe da verdade. Grava essa. É uma pessoa que sabe da verdade. Ela não segue a verdade. E ela atrapalha de todas as maneiras quem quer o quê? Você conhece alguém assim? Conhece ou não conhece? As pessoas conhecem de cor e salteado a verdade. Se você for aqui e me perguntar: quem conhece o sábado? A
A maioria vai levantar as mãos. Aí você pega, mas você guarda o sábado? Não. Então o que adianta? Quantos sabem que deve ser fiel a Deus através do dízimo e das ofertas que eu expliquei para vocês? Você, se você veio, você sabe. A pergunta, você devolve? Você é fiel a Deus? Então não adianta só conhecer. Outra coisa, quantos de vocês sabem que Jesus vai ver? Jesus vai ver. Vai voltar. Mas o que adianta só saber se a pessoa continua bebendo, continua fumando, continua se prostituindo, vai em festa, faz um monte de coisa errada? Adianta alguma coisa? Sim ou não? Não. Então não adianta só conhecer. Tem gente que conhece a verdade e vai para o inferno com 2 pés. Por quê? Só conhece. Então só conhecer, amigos. Ninguém, grava essa, ninguém nessa terra conhece mais que Satanás. A pergunta do diabo vai ser salvo? Vai ou não? Não. Então não adianta só conhecer, não adianta só saber essas verdades e não seguir. Não adianta nada. Então avancemos um pouco mais para a parte final. O homem nessas condições se torna o melhor amigo do diabo. E sabe, amigos, as pessoas estão cheias dessa maneira, desses ensinos. Se você for aqui no bar e perguntar tudo que eu falei aqui para as pessoas durante esses dias, você vai chegar num consenso que a maioria já ouviu falar em algum quê? Em algum momento. Mas minha pergunta, será que eles seguiram? Será que a pessoa seguiu o que ela aprendeu? Não, mas a Bíblia ele fala, mas é aí, vai seguir? Seguiu? Se a pessoa não segue a pergunta, o que adianta? O que adianta conhecer e não seguir? É isso que a Bíblia diz. E avancemos um pouco mais. Olha o que aconteceu com Elimas. Elimas tentou atrapalhar a obra de Deus. E veja o que aconteceu com ele. Olha, estamos indo para a parte final.